Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje aqui diretamente do Plaza São Rafael, novamente com o nosso SENGE, o Sindicato dos Engenheiros do Rio Grande do Sul. Novamente, nós aqui estamos em mais um evento do SENGE, entre tantos que já tivemos a oportunidade de cobrir, de debater. E, novamente, começamos este programa ao lado do homem que lidera o SENGE, meu presidente. Para o Melvis não ficar com ciúmes, ele também é meu presidente. Então, eu estou entre dois presidentes. Dois presidentes, tu está bem cercado. Né? É um prazer tê-lo aqui, o senhor que está realizando este evento, Desafios do Desenvolvimento. É um seminário, né, que remete para a sustentabilidade. Uma palavra tão em voga, tão em moda, mas que dá bolinha a alguns. Tem gente que tem medo da tal sustentabilidade. Uma boa noite a todos que nos assistem, né? Estamos fazendo em comemoração ao Dia do Engenheiro, que é comemorado dia 11, né, Paulo? Colegas. Mas esse seminário, no dia 8 aqui que estamos fazendo, em homenagem ao Dia do Engenheiro. E o sindicato, na sua trajetória, que estamos entrando no aniversário de 75 anos, comemorado em junho do ano que vem, estamos trazendo temas polêmicos que fazem parte desse contexto dessa gestão dos sindicatos de engenheiros, de que devemos debater com a sociedade temas que envolvam a engenharia. E o tema que estamos trazendo hoje aqui é justamente o tema da sustentabilidade. Mas um olhar diferente sobre sustentabilidade, onde tivemos um painel de manhã muito rico. Depois, no painel da tarde, teremos aí a questão dos cases de sucesso e mostrar para a sociedade, dialogar com a sociedade e mostrar essa visão diferenciada que o sindicato está trazendo sobre o tema sustentabilidade, que de vez em quando é muito batido, mas por um viés. E nós estamos trazendo um outro viés, e agradecer também a presença dos estudantes de engenharia, as 10 universidades que aqui estão participando do nosso evento, nossos colaboradores, nossos parceiros. O Melvis Bairro Júnior, presidente do CREA, também nosso parceiro nesse evento. Já está anunciado o nosso presidente do CREA. Prazer tê-lo aqui de novo, né, presidente Melvis? Prazer é nosso participar desse evento aqui com vocês. É importante discutir essas questões de sustentabilidade na engenharia, porque temos que esclarecer uma série de questões, né? O processo hoje de crise, né, que passa o estado do Rio Grande do Sul, ele com certeza só vai resolver essa questão de fluxo de caixa se industrializar. E nós temos hoje poucos projetos para serem implementados no Rio Grande do Sul. Estamos chegando a alguns projetos aí, eu estava conversando antes aqui do programa, a mineração lá em Caçapava, do Grupo Votorantim, que já existe uma série de movimentos contra a implementação desse projeto, que vai investir mais de 500 milhões de reais na mineração de chumbo, zinco e cobre no Rio Grande do Sul. Os engenheiros estão aí justamente para possibilitar que esses grandes empreendimentos industriais sejam introduzidos, sejam executados com sustentabilidade. Nós precisamos quebrar alguns paradigmas aqui no Rio Grande do Sul. Eu sempre digo, Paulo Sérgio, né, Alexandre? Quando tu liga o teu fogão em casa para fazer a tua refeição, a tua comida, tu já está poluindo o ambiente. Nem por isso tu vai deixar de ligar o fogão. Então nós temos algumas questões que são muito importantes de serem discutidas. O Estado do Rio Grande do Sul não pode ficar à margem de grandes empreendimentos, porque o Estado só vai sair dessa crise se ele se industrializar, se ele conseguir atrair investimento. E aqui nós temos uma corrente muito refratária, muito dura, né, que está afastando os grandes investimentos do Rio Grande do Sul pelas dificuldades de instalação aqui no Estado. Eu costumo dizer que empreender hoje no Rio Grande do Sul e no Brasil na realidade é uma maratona com barreiras, né? O que está acontecendo é incrível. Agora mesmo vim de uma reunião no Walmart e estava lá me mostrando o Cidade, que é a vice-presidente da Agas, as ações do Ministério Público. Se eles olham um produto que eles acham que o produto está feio, mal embalado, prende esse produto, não pode estar ali. Já é recolhido. O outro fatiamento dos produtos, tu não pode mais fatiar o produto no supermercado e embalar, porque não perde a origem, né?
tem que constar a origem do produto. Mas isso é um absurdo, nós estamos vendo o pior dos mundos, em vez das pessoas incentivar o emprego e a renda. Não, elas estão acabando com o emprego e com a renda, né? E isso tudo onde estão ideólogos irracionais envolvidos no processo. Então é hora de dar uma basta nisso. Eu acho que Senge, o CREA, essas entidades que têm que se unir, apesar das divergências com alguns outros setores, para que se possa corrigir isso. Porque tem tanta coisa em comum, tantas necessidades em comum que nem é bom pensar. Mas está na hora de se unir para o desenvolvimento, né? A sustentabilidade é outra coisa que nós vamos debater aqui. Mas eu quero introduzir o nosso papo, o nosso Tadeu Rodrigues, que é diretor de novos negócios, de negociações, que também envolve os novos negócios, é óbvio, né? Prazer tê-lo aqui. Muito prazer, boa tarde. Diretor de negociações do sindicato e também da Federação Nacional dos Engenheiros. É o Senge, nessa nova etapa, né, promovendo este seminário. O Senge tem sido precursor dessas iniciativas e estávamos há pouco, inclusive, já discutindo o nosso seminário para junho de 2017, e o tema não podia ser mais importante, né, e traz à tona diversas interfaces, inclusive com esse assunto que tu colocaste, sobre a questão de desenvolvimento, tecnologia, desenvolvimento sustentável. E o sindicato tem buscado promover esses eventos, esses debates, essas discussões junto à sociedade, ao meio técnico e à população em geral. Aí vem uma questão, isso veio lá do Príncipe Charles, que criou o sustentável, né, que colocou o sustentável no desenvolvimento e na economia, né? Então, economia ambientalmente sustentável, o meio ambiente economicamente viável. Aí existe um confronto, porque tem muita gente que ainda pensa que desenvolvimento, para ter desenvolvimento, já começa que vai afrontar os princípios do meio ambiente. O que é uma barbaridade, acho que é uma barbárie com a sociedade, o que está se fazendo, radicalizando o processo. Exatamente, né? Eu acho que a falta de informação, a falta de leitura, por exemplo, num dos painéis aqui do nosso seminário, nós estávamos discutindo a Agenda 2030. A questão justamente da sustentabilidade, um novo viés, a nova ótica de enxergar a sustentabilidade não como um entrave, como muitas vezes se fala, a questão do licenciamento é um entrave, a questão da sustentabilidade é um entrave. Não, nós temos que pensar um pouco diferente, nós temos que ler mais, se informar mais. Eu acho que nós estamos vivendo uma geração que precisa de informações mais condizentes com a questão da sustentabilidade. Os cenários mundiais têm mostrado isso. A preocupação, agora com a nova eleição do governo dos Estados Unidos, mexeu com o mundo sobre a questão climática também, a sustentabilidade, a questão climática, quer dizer, tudo isso vem à tona num momento de talvez de fragilidade, de pouca informação. Esse seminário visa justamente isso, nós trazermos à tona essa questão da sustentabilidade para mostrar à população uma outra ótica, de que, se falávamos daqui a 20, 30 anos atrás, a questão de qualidade, a questão de saneamento, nós estamos mostrando que nós temos que conversar mais, ler mais, se inteirar mais, e não somente na nossa questão regional, mas na questão que está acontecendo pelo mundo afora. Hoje nós temos a questão da globalização da informação muito, muito instantânea. Nós temos que procurar essas informações, respeitar o que está sendo feito e se aprimorar naquilo que é bom e ruim. Quer dizer, esse seminário justamente está trazendo isso, esses quesitos, essas discussões, para que a população que saia aqui desse seminário saia com um pouco mais de conhecimento nessa questão da sustentabilidade. Complementando o que o presidente Alexandre coloca, né, a sustentabilidade ela jamais pode ser um entrave para industrialização e desenvolvimento de um país. Ela tem que ser um aliado. O que a gente observa aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil é um discurso muitas vezes importado que está dificultando muito a implementação de grandes empreendimentos industriais no Brasil. Nós temos que entender que não existe nenhum país do mundo que tenha uma qualidade de vida elevada que não seja industrializado. Então, a engenharia, nossos profissionais da área tecnológica, eles estão aí justamente para viabilizar grandes empreendimentos com controle ambiental, com sustentabilidade.
Me preocupa muito quando agora a ANEEL proíbe os leilões de termoelétricas, ao mesmo tempo em que se quer privatizar a CRM e vender todas as reservas gaúchas de carvão que estão estimadas para 500 anos. Quer dizer, tu proíbe o leilão de termoelétrica sob o enfoque que é poluidor, a geração a carvão, tu não tem mais mercado, tu vai entregar toda a nossas reservas a um preço extremamente baixo, provavelmente depois for comprada por algum grupo chinês, né? Como o Rio Grande do Sul gera apenas 70% da energia que consome, vai se instalar aqui 3 ou 4 termoelétricas chinesas, que vão gerar energia por 100, 200 anos. Então, carvão polui quanto? Essa é a discussão que nós temos que fazer do ponto de vista de sustentabilidade econômica. Tem meios que... Não, mas uma usina... que diminuem levam quase a zero essa poluição. Quase a zero. Os estudos mostram que uma usina a carvão de 300 megawatts, por exemplo, ela polui o mesmo que os carros que circulam numa cidade de 30 mil habitantes. Tu vai tirar os carros da cidade de 30 mil habitantes? Então a questão da poluição, tudo polui. Qualquer atividade humana, ela gera um desdobramento, né? Como eu coloquei antes, Paulo Sérgio. Quando tu liga o fogão em casa para cozinhar, tu está poluindo, né? Então, o que nós temos que discutir é o quanto, de que forma... Mais poluidor que petróleo não existe. Né? O Rio Grande do Sul, ele não tem nenhuma alternativa para sair dessa crise se ele não atrai investimento. Vai proibir os automóveis a diesel. Que é uma coisa de louco. Agora nós destruímos as nossas riquezas, nós queremos impeditivos para transformar as nossas riquezas em produção, em geração de emprego e renda. Com certeza, o Brasil está passando por um processo muito perigoso de desnacionalização, né, e de sufocamento das grandes empresas brasileiras e praticamente a eliminação de criar uma tecnologia própria aqui no Brasil. Então isso nos preocupa muito. Eu até usei uma expressão ontem, me disse, presidente, não deve usar essa expressão. Eu digo, mas com todo respeito, né? Então talvez seja o momento, mas uma história um pouquinho passada, né? Nós estamos virando um grande Paraguai, né? Nós estamos importando tudo hoje, em termos de tecnologia, de equipamentos, né? O Brasil está deixando de investir em tecnologia e sem tecnologia tu não tem soberania. E nós nos preocupa muito aqui, junto com o Alexandre e o Tadeu, área tecnológica, os engenheiros. Quem gera tecnologia com esse científico são os engenheiros. Então nós temos que fazer essa discussão com muita ênfase. É importante também ressaltar, né, tudo que está envolvido nesses processos. Quando a gente fala, por exemplo, na cadeia produtiva, né, nós conversamos há pouco, que envolve as empresas envolvidas aqui hoje, como exemplo a CE, no estado, né, que tem aí fornecedores, empresas de porte, que fornecem insumos, fornecem produtos para a companhia estadual e que na possibilidade de um processo de privatização, e a leitura que se tem é a vinda de uma estatal chinesa, né? Ou seja, o modelo é ruim para nós, porém para a China ela é interessante. A State Grid, que é a maior estatal chinesa, que já está aí com 2/3 do mercado energético do Estado, né, com vistas a possivelmente a compra da CE, traz toda a tecnologia de fora, mão de obra de fora, peças, insumos, tudo que envolve o processo de geração e distribuição de energia é de fora. E a pergunta que fica é como ficam os nossos empregos e rendas, né? Como fica toda a cadeia produtiva envolvida nesse processo. Então a discussão é ampla, eu acho que a gente tem que avaliar e pensar todos os fatores que envolvem essa questão, como diz o Melvis, né, de tecnologia, inovação e a engenharia, principalmente aqui, que nós, como sindicatos de engenheiros, estamos sempre fazendo discussões técnicas acima de tudo. É importante ressaltar o que o Tadeu fala aqui, que é o nosso diretor, mas também representante da Federação Nacional dos Engenheiros, na gestão agora de 2017 a 2019, é essa problemática que talvez poucos saibam ainda a complexidade da linha de produção que vai ser afetada. Privatizar essas empresas, essas companhias estatais essenciais e também se desfazer dessas fundações que o pacote do governo abarcou ali na Assembleia Legislativa para discutir em 30 dias o futuro do Estado,
é uma atitude meio precipitada. Nós estamos pensando em extinguir a Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Poucos sabem o quanto é importante a Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul. Poucos sabem que a folha do pagamento Paulo, desse mês aí foi graças a um laudo que a Cientec fez no caso FOR. Poucas pessoas sabem que o que comem aí passam por pesquisas desenvolvidas, laudos e pesquisas da Cientec. O arroz parbolizado tem mão da Cientec. O carvão do churrasco tem laudo da Cientec. Quer dizer, toda essa tecnologia que foi desenvolvida, melhorias de qualidade de vida, passa pela Cientec. A Fundação de Economia e Estatística, que dá o norte dos investimentos do Estado, que por sinal, poucos investimentos, acho que o governo que aqui está fazendo pouco olhar para a receita e muito olhar para a despesa. Nós temos dito isso. O sindicato fomentou isso para a discussão junto com a sociedade, a questão do Fundopem. Nós não somos contra o Fundopem. Nós queremos saber quais são as contrapartidas dessas empresas beneficiadas, que estão no eixo aqui de Porto Alegre e Caxias. Praticamente alguns desvios aqui para Charqueadas, ali para Gravataí, Novo Hamburgo, mas o eixo dos beneficiados são daqui para lá. Nós queremos saber que esses benefícios são esses. Quer dizer, no momento que o governo do Estado, que depende do ICMS para pagar o seu funcionário, fazer investimentos, está abrindo mão, assinando contratos de renúncia fiscal e de incentivos de ICMS por 10, 15, 20 anos, mas existe um contrassenso nessa política. E aí ele não quer atacar a receita, mas ele quer acabar com as fundações que são essenciais, que tem uma história de construção do desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul, de sustentabilidade do Estado do Rio Grande do Sul em algumas tecnologias, e se faz esse olhar míope, no nosso ponto de vista, um olhar míope de vender estatais estratégicas, de vender fundações que vão fazer desse Estado, talvez, o sucesso ou o insucesso, caso venha acontecer esse desastre que o governo do Estado está querendo fazer. Então, a sustentabilidade do Estado também passa por esse debate hoje aqui. Até que ponto nós seremos sustentáveis se tal política do Estado mínimo prevalecer e está na mão dos senhores deputados a decisão até o final do ano? Será que é esse Estado, esse modelo de Estado que a população, que os senhores deputados querem daqui para frente para o Estado do Rio Grande do Sul? Vamos pensar bem. E o sindicato, com outras entidades, está subsidiando a altura com conhecimentos técnicos, que compete a nós. Nós informar, CREA, SENGE, as entidades que estão nos aportando, informar com questões técnicas, para que os deputados saibam a essencial função. A Corag não é simplesmente uma gráfica. A Corag pode fazer muito mais e tem feito mais. Bota dinheiro no caixa único do Estado. Isso não é dito. Quer dizer, temos que discutir melhor, senhores deputados. Temos que ouvir mais a população, os movimentos, as informações estão chegando. E o papel do sindicato hoje também passa por aqui, a sustentabilidade do Estado do Rio Grande do Sul. Eu quero agradecer ao diretor de negócios da Fundação Nacional dos Engenheiros, Tadeu Rodrigues, pela sua presença na federação. Foi o que eu disse? Falei, tô falando tanto em fundação que... Não, esses últimos dias é fundação para lá, fundação para cá, extinção de 9 fundações. É uma loucura isso. Bom, desculpe, está corrigido. Está tudo bem. E vai estar entre nós a doutora Nancy Djungli. E, obviamente, nós temos que rumar agora para o momento do engenheiro, já que estamos aqui no SENGE, estamos nesse evento, que eu até acho que nós temos que dar uma repensada, acho que nós temos que fazer meio ambiente economicamente sustentável, inverter esse processo, né? Aí os ecologistas vão ver o que é bom para a tosse com as radicalizações. Vamos então ao Momento Engenheiro, o momento do SENGE. Momento do Engenheiro. Oferecimento SENGE, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. Atenção, engenheiro. Você sabia que o plano de saúde SENGE Unimed garante o bem-estar para mais de 10 mil pessoas, entre profissionais, cônjuges, filhos e ascendentes? Isto mesmo, tudo porque a qualidade da cobertura, os valores diferenciados das mensalidades e o atendimento personalizado da equipe do SENGE tornam o plano de saúde do seu sindicato a melhor opção para os associados de todas as cidades, especialmente
considerando os próprios dependentes. Outra novidade é que os colegas de Caxias do Sul e da região já contam com o exclusivo plano de saúde Senge Unimed Nordeste, que estende as vantagens e a qualidade do serviço para associados de 18 municípios da Serra. Informe-se também sobre as possibilidades acessíveis aos sócios da categoria afinidade ou mesmo conveniado. Peço uma simulação hoje mesmo. E por falar nisto, parabéns, engenheiros. Dia 11 de dezembro, comemoramos o Dia do Engenheiro, pela valorização profissional e o bem-estar dos seus associados e representados. Sindicato dos Engenheiros, nosso maior projeto é você. Já está entre nós a doutora Nancy Jugno, que é coordenadora da comissão técnica que organizou este seminário, o seminário Desafios do Desenvolvimento Sustentável. Prazer tê-la aqui. Bem, nós podemos Parabéns dizer... primeiro pelo número de inscrições, né? Exato, mais de 1.000 inscritos, o auditório completamente lotado. Parecia a arena do Grêmio, né? Não mexe com os colorados. Aqui só tem colorado aqui, né? 3 colorados. Mas estamos parabenizando Ainda bem que seja o nosso laranja. co-irmão. Mas além de 1.000 inscrições, nós estamos, muitas vezes por ser um evento gratuito, faltam muitos participantes. No entanto, o auditório estava completamente lotado e ficaram até o final do painel. Nós acreditamos ter acertado a temática. Desafios do desenvolvimento sustentável. E eu acho que se desmistificou muita coisa, porque aqui quando a gente está falando em desenvolvimento sustentável, não se trata apenas da questão ambiental, mas é sustentabilidade em termos econômicos, sociais e ambientais. É um tripé indissociável. Eu até propus aqui a gente trocar o nome, né? Vamos fazer meio ambiente economicamente sustentável. Né? E vamos nós enfrentar os ambientalistas. E então, na realidade, ficou claro isso, sem as questões de... é importante a empresa privada, as administrações públicas e a sociedade participando. Né? É um conjunto de coisas, cada vez mais, e nós vamos trazer à tarde cases de indústrias e empresas que, inclusive, mudaram até mesmo o seu produto. E o tipo de energia utilizada, a questão do uso consciente da água, a questão de reciclagem de resíduos sólidos, e acabam tendo redução econômica, né, no seu processo produtivo. Até pouco tempo não se acreditava nisso. Mais do que isso, a gente viu também, através do representante do Ministério do Meio Ambiente e do Programa das Nações Unidas e de um banco, de um agente financeiro como o BRDE, que não tem como escapar, né, de ter garantias socioambientais nos processos econômicos. Veio para ficar, não tem como. E a gente está com exemplos evidentes assim, de que dá certo. Estamos longe ainda, porém, as universidades aqui presentes, mais de 10 universidades aqui, e ficou evidente que as escolas politécnicas, as escolas de engenharia têm uma contribuição fundamental nesse caminho, e que a engenharia ela é decisiva, seja em qualquer área da sociedade, desde a habitação, habitação, as energias todas, o consumo de água, a produção de alimentos, a tecnologia, tanto em todas as áreas. E aí pegam todas as engenharias, não é uma ou outra, mas são todas elas. Aproveitando esse gancho da Nancy, eu gosto muito de usar um exemplo da Rússia, né? A Rússia forma 200 mil engenheiros por ano. Nós no Brasil estamos formando 50 mil e temos uma certa crise de desemprego na área tecnológica. Por que isso ocorre? Porque hoje nós não geramos tecnologia nacional. A engenharia, o Brasil só vai ser um país forte, eu tenho dito, os romanos, Paulo Sérgio, dominaram o mundo por 10 séculos, 1000 anos, baseado na força. Nos próximos 200, 300 anos, alguns poucos países vão dominar o restante da humanidade baseado no conhecimento técnico e científico. Isso quem gera a engenharia. Se nós não fizermos o aprofundamento dessa questão
da sustentabilidade tecnológica, vou usar um termo sustentabilidade tecnológica, um termo novo até, nós não temos futuro. Então essa discussão ela é muito importante de ser feita. E grandes empreendimentos aqui no Brasil, e em especial no Rio Grande do Sul, que aqui nós temos uma cultura, como eu te disse antes, extremamente hostil a grandes empreendimentos, que eu não consigo captar de onde que vem essa base, né? Nós deixamos agora de fazer 4 plataformas em Rio Grande, mandamos para a China. Uma plataforma custa 3 bilhões de reais, nós podemos estar empregando 30, 40 mil pessoas em Rio Grande. Estamos gerando emprego na China. Mas é mais barato na China. É mais barato? Tira o imposto estadual, tira o imposto federal e municipal, tu vai ver que a plataforma seria muito mais barata aqui. Então nós temos que rediscutir essas questões da sustentabilidade econômica, sustentabilidade tecnológica. Mas, presidente Melvis, olha aqui, aí essa é uma luta do bem contra o mal. Na realidade é exatamente isso. O que a China faz? Por que não se cria uma cadeia produtiva na soja aqui? Porque os chineses não vão comprar produtos brasileiros com valor agregado aqui, não. Ele quer agregar lá para gerar emprego para 1 bilhão e 300 milhões de chineses. E tu acha que nós pensamos aqui nos nossos mais de 200 milhões de brasileiros que precisam de emprego? Mas aí o nosso... Não pensamos, pelo contrário, nós acabamos com a galinha dos ovos de ouro, acabamos com a necessidade tecnológica que todos nós temos, ninguém vive mais sem tecnologia, ninguém vive mais sem emprego, sem renda, e nós estamos com 13 milhões de desempregados, nós temos uma população de 30 milhões de miseráveis. Para onde é que nós vamos? Qual é a justificativa de ter mandado essas 4 plataformas para a China? Do ponto de vista econômico, nenhuma. Foi uma decisão política da gestão que está se fazendo no Brasil nesse momento. Tu é mais antigo que nem eu, né? Nós frequentávamos o Beira-Rio ali na Coreia, né? Por que chamava aquele anel inferior Coreia? Que era o pior local do estádio, né? Porque a Coreia era um dos piores países do mundo. Hoje a Coreia tem 2 fábricas mundiais de automóveis, a Hyundai e a Kia. Né? Teu celular deve ser Samsung, LG, eletrônica fina, Domino. Um país pouco maior que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com 60 milhões de habitantes. Como é que tem esse poder tecnológico? Investimento maciço na engenharia, em conhecimento científico, tecnológico, desenvolvimento de tecnologias novas. Esse é o caminho para o Brasil. Nós não precisamos inventar nada, nós só temos, com a grande vantagem, nós temos os recursos naturais. Nós não precisamos importar a matéria-prima para fazer praticamente nada. Só temos que investir em inteligência e criar uma tecnologia nacional. O problema é que nós deixamos sair os recursos naturais nossos, né, sem agregar valor, e perdemos completamente o domínio de uma das maiores riquezas que nós temos. E as cadeias produtivas, muitas vezes se vê uma indústria isolada, mas aquela indústria ela tem todo um ciclo em torno dela. Aqui no Brasil só se fala em corta, né? Eu já vivi isso aí. Nós temos a governança, a tal de governança, cria termos que lá nos Estados Unidos o cara lança um livro que nos Estados Unidos não aplica, né? Enxugamento, reengenharia, que não tem nada a ver com engenharia, né? É um absurdo que se faz. Então, não se pensa em produtividade, em produção. De novo, emprego e renda. E eu queria colocar para os senhores e para a senhora: vocês são favoráveis à criação de ativos produtivos, mesmo com inflação, como fez os Estados Unidos pós-crack de 29? É uma grande discussão, né, Paulo? Os modelos apresentados e repetidos estão aí, né? Nós já sabemos esses modelos. Olhar para a crise de 29 e repensar, atualizando o que aconteceu pós a quebra da Bolsa em 29 e todos os movimentos sociais que vieram de lá, nós temos que pegar e fazer o benchmark, nós temos que aproveitar o que é bom, né? Nós não temos que reinventar a roda, nós temos que aproveitar o que é bom, melhorar o que está sendo desenvolvido. Isso faz parte da engenharia. A engenharia ela vive em constante mutação, ela vive em constante aprimoramento. Quer dizer, nós temos que pensar nisso, não só dentro de um círculo pequeno aqui, mas trazer isso para o grande debate da população, né? Esse modelo que hoje está aqui sendo represado do governo estadual é um sucateamento do desenvolvimento, da sustentabilidade do Estado do Rio Grande do Sul, a sustentabilidade econômica do Estado do Rio Grande do Sul. Quer dizer, e já fica aqui o desafio, já conversávamos antes do programa, o próximo painel, né, Nancy?
que o sindicato vai fazer 75 anos, nós vamos discutir justamente isso. Eu falava com o presidente Melvis aqui, o desenvolvimento, a tecnologia e a questão da soberania nacional. Quer dizer, esse pacote, se passar, vai desmantelar o estado do Rio Grande do Sul. Nós vamos virar, como falou agora há pouco o presidente Melvis, um Paraguai. Nós importamos tudo. A tecnologia, nós somos uns grandes exportadores de matéria-prima. O Paraguai, justamente, a dor ensina a gemer, né? Mas grandes investidores, grandes tecnologias. Hoje o estado do Rio Grande do Sul exporta engenheiros para o Vale do Silício, exporta engenheiros para os países da Noruega, da Finlândia, dos países nórdicos lá da Europa. São os engenheiros que fazem a essência da farmacêutica, estão tudo indo lá. Engenheiros químicos, farmacêuticos. Mas hoje os países vêm fazer abertura de incentivo de cérebros para trabalhar em outros países. E o Rio Grande do Sul aqui me parece que quer voltar à época colonial. O estado do Rio Grande do Sul quer voltar à época colonial, quer dizer, nós vamos deixar a Forjas Taurus, a Kepler Weber, que fazem componentes para a CE, a Trafo vai se acabar. Quer dizer, isso, vender a CE dar a chance de trazer tudo importado da China. Vai acabar com a engenharia, vai acabar com a produção industrial do Rio Grande do Sul. Menos ICMS, senhores governantes, menos ICMS, menos receita. Vai virar um Brasil colônia novamente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não, e veja o que aconteceu com a Taurus, né? Quando uma empresa comete um erro, que qualquer um pode cometer, um médico pode cometer numa cirurgia, um engenheiro numa obra, né? Quando a Taurus teve esse problema aí com a pistola, com a submetralhadora, aí acabaram com a empresa, pau na empresa. Alguém pensou nos empregados que estão ali, nas famílias que dependem daqueles empregados? É destruidor, é avassaladora a ação de entes públicos, né, que levam isso para a imprensa e a imprensa dá sua mão para acabar com tudo isso. Doutor Nancy. Eu não tenho como deixar de emendar que a gente ouvir de um governante que 1.000 e poucos empregos não é nada em relação à população do Rio Grande do Sul é um absurdo, porque esses 1.000 e poucos que serão pretensamente demitidos, que nós esperamos que não, tem toda uma rede daí, não, que é uma rede toda, não são só as famílias, mas é todo o ciclo econômico, as pessoas deixam de consumir, as pessoas fazem empréstimos, se endividam, então, na realidade, o número de empregos que serão perdidos será muito maior do que esse anunciado diretamente. E eu só gostaria de complementar, voltando à questão da tecnologia, não é à toa que nós trouxemos 10 universidades. Não no sentido de dizer, estamos trazendo a academia pela academia, os teóricos, não. Porque hoje as universidades que estão aqui estão com projetos tecnológicos avançadíssimos, que é como disseram, estão indo para fora. Nós não temos, a gente viu agora mesmo no painel, uma startup, não tem quem financia. E aí quem é que leva? A ideia toda, ela sai daqui e vai para o exterior. Nós vimos agora um projeto da Unicinos com casca de laranja produzindo tintas sem toxicidade, sem nada, que estão aonde foram para Seul, né? Em vez de ficar aqui, porque ninguém se animou a aportar algum tipo de incentivo para essas iniciativas tecnológicas. Voltando, Paulo Sérgio, aquela questão que tu colocou anteriormente, nós temos hoje 360 bilhões de dólares em reserva. O Brasil tem tranquilamente condições de internalizar 50, 60 bilhões de dólares, que daria mais ou menos em torno de 150 bilhões, não para pagar sistema financeiro, rolagem de dívida pública, mas para investir em infraestrutura. Nós, com 150 bilhões de reais, nós terminamos todas as obras que estão paralisadas. Porto Alegre, Pelotas, Ponte do Guaíba, vamos para Santa Catarina, Paraná. Nós fizemos uma revolução nesse país. Agora, tu aplicando hoje 2,8% do PIB em infraestrutura, pagando 600 bilhões por ano para rolar dívida pública interna, tu sabe o que é isso? Tu aplica 600 bilhões no sistema financeiro e aplica 120 bilhões em infraestrutura. Cada vez o país se deteriora mais, se desmancha mais. Então nós estamos perdendo. Tu és a favor também da criação de ativos produtivos, mesmo inflacionários, mas momentaneamente inflacionários? Não vai ser momentaneamente inflacionário
se tu aplicar a infraestrutura. Sim, mas é para aplicar a infraestrutura. Exatamente. Eu acredito que nós temos que internalizar uns 50, 60 bilhões de dólares carimbado, veja bem, dinheiro carimbado para aplicar apenas em infraestrutura, não para resolver os problemas do governo federal, né? Porque senão nós continuamos nesse círculo, né, de não conseguir industrializar o país, não atrair investimento. Ciclo destrutivo. Estamos nos destruindo, né? É verdade. A vida é feita de momentos especiais e para você aproveitar ao máximo cada um deles, a Unicred oferece planos de seguro de vida que garantem a sua tranquilidade sempre. Converse com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e todos os benefícios para proteger ainda mais sua família. Lembre, o seguro de vida Unicred. Valorizar a sua vida é o trabalho da Unicred. Vamos agora à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o CAL-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAL-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Em 2016, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo percorreu muitos quilômetros do interior do estado, conversando com arquitetos e urbanistas, estudantes e pessoas interessadas em saber mais sobre o Conselho, suas atividades e a profissão. Em 2017, tem muito mais. O CAL do Rio Grande do Sul aproveita para desejar a todos um ano novo, de muitos projetos e de muitas realizações. Vamos agora, aqui no Pampa Debates, ao Momento Saúde, da equipe Dr. Gilberto Schwartzman. Aí está, para que você observe as dicas de saúde, a doutora Daniela Cornélio. Doutora Daniela. Boa noite. Eu sou a doutora Daniela Cornélio, médica mastologista do Instituto de Oncologia Kaplan, e hoje vamos falar um pouco sobre o fibroadenoma da mama. O fibroadenoma é um tumor benigno muito frequente, corresponde a 90% dos nódulos encontrados em exames de mama. Ele costuma aparecer em mulheres jovens, entre 20 e 50 anos. Aproximadamente 1 em cada 4 mulheres possui, mesmo que não perceba o toque. O fibroadenoma ele é sensível a hormônios femininos, podendo então crescer na gestação, na amamentação, e após a menopausa ele costuma diminuir de tamanho. Ao exame clínico, ele se apresenta como um nódulo móvel, de consistência variável, geralmente único e indolor, com um tamanho que não chega a ultrapassar 3 centímetros. Nas mulheres jovens, o principal exame de imagem para nos auxiliar no diagnóstico é a ecografia. Em muitos casos, pode ser somente acompanhado com exames periódicos. A evolução para câncer é extremamente rara, porém, frente a características como margens indistintas, um crescimento rápido, grande volume, a biópsia ou a remoção do nódulo se faz necessária. Consulte com um especialista. Boa noite. Depois da mensagem da doutora Daniela Cornélio, nós vamos retomar essa questão relacionada a os prazos longos para se ter um alvará, um licenciamento. Eu costumo dizer que nós temos 4 soluções. Quando o burocrata diz não, ou te ajoelha, te humilha ao burocrata, implora uma solução, que me parece a medida mais sensata. A segunda vai ao chefe dele, um político, aí ele vai dizer, foi resolver por meios políticos, então resolve lá com ele, não é mais comigo, né? E fecha as portas para a solução. O terceiro é o judicial, que leva uma vida. E o quarto, que nós vivemos tanto no Brasil nos últimos anos, que é subornar. E esse não tem mais voz e vez, graças a Deus. Mas nós continuamos com o primeiro. Porque o momento orgásmico do burocrata é quando ele diz não. Não. E aí sim se estabelece esse processo de verdadeira humilhação porque os empresários passam. E mais do que isso, não é só no Poder Judiciário. Hoje, para conseguir uma patente no Brasil, chega a se levar 3 anos, registrar uma marca, outros tantos. É possível ver assim? É possível ter progresso assim? É possível, de novo, gerar emprego e renda assim, presidente Alexandre Volm? É uma boa pergunta e uma boa pergunta que quem deveria estar respondendo isso aqui é o gestor público, né? A função do gestor público, do governo, seus secretários, quando tomam posse no governo, é justamente fazer gestão, né? O que hoje pouco se faz, os últimos exemplos estão aí e fazem com que muitos investimentos saiam do Rio Grande do Sul e vão do Mampituba para cima, é justamente porque não se faz gestão.
Quer dizer, hoje são premiados gestores de empresas, de órgãos, de secretarias aqui, pessoas que não foram eleitas. Né? Parece que é um prêmio, ó, tu não foi eleito, então eu vou te dar a gestão da secretaria tal, vou te dar a diretoria da estatal tal. Quer dizer, nós temos que ser técnicos e fazer gestão. Quer dizer, se um empreendimento não sai, é porque alguns requisitos técnicos não foram cumpridos. Agora vem o dedo político sobre a técnica, nós somos defensores como técnicos de que se faça uma boa técnica e se faça uma boa gestão dos recursos técnicos e dos andamentos técnicos de um licenciamento. Agora, sobrepor a política sobre a técnica, se nós não invertermos isso, nós não botarmos pessoas técnicas, chaves, a fazer gestão pública, teremos sempre esse problema, sempre essa pedra no sapato dos grandes empreendimentos que o Estado do Rio Grande do Sul deixa de abarcar aqui para o nosso progresso. Complementando o que o Alexandre coloca, nesse momento, o que nos preocupa muito, os sindicatos de engenheiros e o CREA como representante da área tecnológica, é que esse desmonte, esse pacote agora do governo estadual, vem muito em cima da área tecnológica. Por que não extinguiram o Tribunal de Justiça Militar, que só tem em 3 estados no Brasil? Se só tem em 3 estados, é sinal que não precisa em 24 estados. Poderia ser extinto. O Tribunal de Justiça Militar custa mais que a Cientec. Temos que discutir com profundidade. Aí tu mantém 2 empresas para a área rodoviária, o DAIR e EGR, quando nós deveríamos criar uma grande empresa autônoma aqui dos modais de infraestrutura. Então pegaria a SPH, DAIR, Sistema Aeroviário, né? Uma empresa sólida para gerenciar todos os modais de infraestrutura no Rio Grande do Sul. Não é que não tenha que se fazer, Sérgio. Tem que se fazer algumas questões aqui, mas tu tem que aglutinar. Tu poderia pegar a Cientec, com uma grande conhecimento tecnológico, e agregar a FEPAGRO, que querem extinguir a pesquisa agropecuária, colocar lá uma diretoria dentro da Cientec, criar empresas estratégicas para gerenciar tecnologia, para gerenciar os modais de infraestrutura. Quer dizer, me parece que quem fez esse pacote ou desconhece gestão pública ou não sabe fazer. Até porque é o seguinte, não apareceram os pais. De quem é o DNA que está nesse pacote? Eu gostaria de saber quem são as pessoas que estão por trás desse processo. Para a gente poder discutir isso abertamente. Qual é a qualificação técnica das pessoas que estão propondo isso? Na nossa área de engenharia, quem propõe, eu te digo com toda tranquilidade, o Alexandre deve concordar comigo, não conhecem gestão pública na área de infraestrutura. Eu gostaria de contrapor um pouquinho a provocação do Sérgio quando que a gente acaba perdendo grandes investimentos por conta de licenças, alvarás e aprovações, como se isso fosse uma responsabilidade dos técnicos. Não, nós temos que valorizar os técnicos. O que falta no Estado, é planejamento. Se nós tivéssemos um planejamento econômico estratégico, nós saberíamos exatamente que tipo de empresas... Agora, PPCI. Bombeiro não tem que estar dando licença de PPCI. PPCI que tem que dar licença é um engenheiro, assinar o laudo, e ele é responsável por essa questão. Sim, mas esse é o problema, não tem que ir lá um bombeiro. Outro dia eu perguntei lá num prefeito do interior do estado, Lagoa dos Três Cantos, quem é que dá o alvará aqui para o funcionamento de uma boate aqui? É o bombeiro. Qual é a qualificação dele? É soldado. Nada contra os soldados, mas não tem a mínima condição. Você pega o laudo do engenheiro, o engenheiro é responsável. Lá na KISS, se tivesse um engenheiro de segurança responsável, né, especializado em incêndio, e tivesse assinado, ele estaria na cadeia. Não teria outra consequência. Mas o bombeiro tem que dar laudo. Ele não tem que apagar incêndio, ele tem que dar laudo. Isso é um terror. E hoje eles querem ser militares e querem ser advogados. Por quê? Porque tem as benesses de ser militar e as benesses de ser advogado. Ninguém é trouxa. Eu aí me contraponho muitos pensamentos de vocês. O oficial bombeiro tem que passar por uma escola de engenharia e não por uma escola de direito. Mas eles querem o direito. Os benefícios de um país judicializado e absolutamente verticalizado no processo de estabelecimento de salários. Esse o meu pensamento. Não, mas a minha colocação é justamente no sentido de valorizar... Eu quero valorizar o técnico. De valorizar os técnicos. Eu quero valorizar o técnico. E para isso nós temos que ter quadros técnicos no Estado qualificados, porque é o quadro técnico estadual que licencia, que fiscaliza
e ele tem que ser tão ou mais competente do que o técnico da iniciativa privada. Então, o desmonte que está sendo colocado aqui está tirando toda a expertise, né, que são os laboratórios, as análises, o planejamento, que é o poder público que está sendo desmantelado, em nome de que um dos argumentos é que tem uma burocracia, só nesse sentido. Né? Eu só queria fazer uma complementação do que o Paulo Sérgio fala sobre o PPCI, né? Os sindicatos engenheiros se colocou, contrário, inclusive, ao PL 76, que reformulava a flexibilização da Lei KISS. Lá em Santa Maria, sim, tinha uma arquiteta especialista em segurança do trabalho que fez um laudo que não foi seguido pelo gestor público, que não foi seguido por essas pessoas que são leigos, que não entendem, né, que deveriam ter sido, inclusive, constar dentro de uma penalização. Eu estive lá, acompanhamos, o CREA acompanhou, o sindicato acompanhou, fizemos parte da reformulação da Lei KISS e lá nos colocamos como entidade nas atas que estão escritas lá. O deputado Adão Vilaverde sabe que conduziu esse processo, é engenheiro, sabe da pressão que foi dos leigos influenciando na Lei KISS. O sindicato deixou a sua marca lá, nós somos contrários a isso. E não podemos esquecer, o governo Brito extinguiu o corpo técnico do Corpo de Bombeiros que existia à época. De lá para cá, só entra advogado, né? O que está faltando é respeito com a engenharia, respeito e valorização com a técnica. E o gestor público que está aí só quer ver o que é o seu interesse político. Tem que se flexibilizar. A tragédia está anunciada. Deveremos ter outro caso da Boate Kiss. Agora flexibilizaram e pioraram o que já existia, porque não importaram as regulamentações técnicas de São Paulo, fizeram um Ctrl-C, Ctrl-V lá de São Paulo, e agora está desculpe, perdão a palavra, está uma verdadeira masturbação de papéis, e a coisa não anda. E a tragédia está iminente. Está acontecendo aí. Tragédias em creches, em asilos, vão acontecer. E depois vão dizer que a culpa é da engenharia. Não, a culpa não é. A culpa é da politicagem em cima da engenharia. Menosprezar a engenharia como estão menosprezando. Aqui o direito tomou conta do país, né? E hoje, por isso que todo mundo quer ser advogado, né? Porque, obviamente, é um efeito cascata dos salários lá do Supremo, né? Se estabelecem aumentos e tudo isso, o efeito vem para os juízes, vem para os promotores, vem para os procuradores do Estado, para todo mundo que segue e para os advogados também da área de segurança, que todos são hoje, obviamente, para ser delegado e oficial, precisa sê-lo. Vamos agora ao ponto final com Facinep e Gimo. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. Agora vamos ao ponto final da doutora Nancy. Os desafios do desenvolvimento sustentável, o tema do nosso seminário para comemorar o Dia do Engenheiro, trouxe à tona os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, acordo internacional, onde fica extremamente valorizado o papel do engenheiro, o papel do técnico, o papel que tem junto à sociedade e trazendo a questão econômica, né, como um dos aspectos fundamentais, onde o PIB, que é o indicador comum, ele tem que ser acrescido de vários outros indicadores que já estão sendo trabalhados na erradicação da pobreza, na justiça social e no próprio valorização das empresas nacionais. Por isso que, aliado ao nosso seminário, está presente esse papel e esse pronunciamento contra esse pacote que está agora sendo proposto pelo governo do Estado. É importantíssimo esse evento aqui, esse seminário que o SENGE patrocina, né, que o CREA é um apoiador. Quer dizer, Sérgio, que SENGE, CREA, hoje tem um alinhamento muito forte na defesa da área tecnológica, porque não é possível que um país como o Brasil, e às vezes o pessoal tem dito, eu tenho algumas palestras dito, não, o Brasil não tem dinheiro, nós temos que desmistificar isso.
temos muito. Somos a 8ª economia do mundo. Entre os 200 e poucos países do mundo, o Brasil é o 8º que mais tem o maior produto interno bruto. Então, como é que não tem dinheiro? A discussão é o que estão fazendo com o nosso dinheiro. Então, temos muitos recursos. Produzimos hoje nas escolas poucos engenheiros para a necessidade do país. A Rússia produz 200 mil e tem quase que pleno emprego, porque a Rússia desenvolve hoje, isoladamente, tu vê que a tecnologia aeroespacial russa é das melhores do mundo. Né? Aviões de caça, Sukhoi talvez seja o melhor avião hoje. São milhares de engenheiros desenvolvendo tecnologia na União Soviética, né? Na Rússia hoje. Então, precisamos de um projeto nacional de geração de tecnologia. Sem isso, o futuro desse país está comprometido. Então, é a sustentabilidade tecnológica que nos preocupa muito nesse momento, e eu acho que o CENGE está de parabéns para trazer esse debate com todas as suas ramificações. Meu minuto final, eu gostaria de deixar aqui a mensagem de que nós recentemente tivemos sindicato e conselho num evento patrocinado pelo Sistema Confiacre e a Federação Nacional dos Engenheiros, da Engenharia Unida, em São Paulo, que foi justamente nesse momento de fragilidade, a união das entidades, conselhos e sindicatos para fomentar a questão do desenvolvimento do Estado brasileiro. Eu acho que o papel do sindicato ele foi hoje aqui realizado, num dos pilares que o sindicato se baliza, é essa questão de discutir com a sociedade a valorização da engenharia. Eu acho que esse papel hoje nós cumprimos, aqui o Conselho nos apoiando, será o nosso apoiador, já vem, essa união está trazendo bons benefícios à sociedade gaúcha, à área da engenharia, à área tecnológica. Estaremos discutindo a questão do desenvolvimento, sustentabilidade e questão de soberania nacional no nosso próximo evento, provavelmente em junho, comemorando 75 anos do Sindicato de Engenheiros, trazendo também esse tema que vai ser muito importante devido a toda essa conjuntura que hoje se apresenta no Estado brasileiro e no Estado gaúcho. Então essa é a minha manifestação nesse minuto final do sucesso desse evento e parabenizar o sindicato pelos 75 anos e essa bela união com o Conselho Regional de Engenharia na discussão desses temas importantes para a sociedade gaúcha. Queria agradecer à doutora Nancy Junho, que integrou esta comissão técnica de realização deste seminário, Desafios do Desenvolvimento Sustentável, com mais de 1.000 inscritos aqui. Da mesma forma, parabenizar o nosso comandante-chefe do CENGE, Alexandre Volman, nosso presidente, o presidente do CREA, Melvis Bairro Júnior. E assim nós aqui estivemos mais uma vez, acho que estamos presentes em todos os eventos do CENGE, né? Com certeza, teremos mais. Eu quero estar alinhado sempre à tecnologia, independente de engenheiros ou não. Eu acho que a tecnologia é a salvação. Tá? E acho que nós temos que sair da burocracia do direito para uma burocracia que tenha realmente a clarividência dos setores de vida. Né? Jamais um engenheiro vai advogar, vai fazer tese num tribunal e não pode um advogado da mesma forma construir obras, né? E nem liberar PPCIs, né? Isto é tarefa técnica. Então, dai a César o que é de César. E eu acho que fundamentalmente isso tem que ser respeitado, que não é respeitado. Até porque quem manda no país é justamente todo este conjunto judicializado. Hoje, grande parte dos nossos parlamentares, eles têm o curso de Direito. Uns bacharéis, outros fizeram o tal de exame de ordem, né, e se transformaram em deputados pelos veios políticos. Então, tudo que sai lá, né, acaba realmente beneficiando uma estrutura que é corporativa, com a OAB talvez a mais corporativa de todas no país. Não é uma crítica aqui aos advogados, eu acho que fizeram certo, é um desabafo, né, de quem vê as questões tecnológicas, técnicas, padecendo, né, nas esferas jurídicas. Esta que é a verdade. Hoje um advogado tem mais força que um engenheiro. Infelizmente, eu estou falando com lideranças do setor. Infelizmente é isto que acontece. Tá? Então, vamos continuar tirando empresas do Rio Grande do Sul. Vamos continuar avassaladoramente atacando as empresas, tá? Como aconteceu com a Taurus aí, por causa de um produto
que merecia sanção, merecia a Taurus, mas execrada como foi execrada uma empresa que era orgulho nosso, com fábrica nos Estados Unidos e tudo mais, foi literalmente execrada. E assim está acontecendo agora nos supermercados. Quer dizer, tu não pode fatiar uma carne no supermercado, botar na embalagem, essa carne vai ser recolhida, porque não tem a origem da carne. Mas que absurdo, nem consulta o consumidor. Então eu estou no caminho aí da FEComércio de criar o Código de Direito do Contribuinte, que hoje não tem direito a nada, o contribuinte não tem direito a nada. O consumidor ganha uma força incomensurável com apoio de Ministério Público, Direitos Humanos e tudo mais, e o contribuinte está absolutamente desamparado e cada vez menos estão pagando essa conta porque estão sucumbindo ante a incompetência governamental. Obrigado a todos, parabéns pelo seminário novamente. Queria dar mais uma palavra, presidente? Não, eu falar sobre esse desmantelamento, né? Nós estamos vendo aí ser execrada em praça pública uma das maiores empresas de engenharia nacional, que é a Petrobras. É mais um exemplo do que tu acabaste de falar. Quer dizer, hoje, há 70 anos atrás, Paulo, um engenheiro se formava e era chamado pela sociedade que se formou o doutor engenheiro da cidade. Hoje, engenheiro só é visto quando morre 242 jovens numa boate, dizem a culpa é do engenheiro. Quando uma passarela vira de ciclistas, mata 2 ciclistas, a culpa é do engenheiro. E tem um monte de engenheiro ali assistindo a tragédia dando pitaco. Falsos engenheiros, né? Opinadores de engenharia. E a gente deixa. Então o que vale aqui, uma mensagem final por nossa categoria, é que nós precisamos nos unir. Nós precisamos nos valorizar, levantar a cabeça, porque um estudante de medicina e um estudante de direito andam com a cabeça erguida, o estudante de engenharia anda com a cabeça baixa. Nós precisamos levantar a cabeça e exigir respeito. Respeito e valorização pela profissão que nós passamos pelos bancos acadêmicos mais de 5 anos, muito mais do que 5 anos, porque depois tu vai fazer especialização, vamos falar aí de 7, 8 anos só de aprendizagem, para depois fazer a grande revolução que deveríamos fazer na sociedade gaúcha e brasileira. Com essa fala final do presidente Alexandre Volman, que realizou esse excelente evento, justamente nas comemorações de 75 anos, em junho do ano que vem, teremos 75 anos do nosso CENGE, né, com o seminário que mais uma vez foi realizado aqui no Plaza, Desafios do Desenvolvimento Sustentável. Obrigado a todos, obrigado pela sua atenção, esperamos ter contribuído e nos ajude nesta caminhada em defesa da engenharia brasileira, que é competente sim, embora muitas vezes lideradas por incompetentes e corruptos, como é o caso das empreiteiras, que demonstraram isso claramente, né? Infelizmente as empreiteiras têm que ter engenheiros, né? E que se sentem envergonhados, né, do que a classe das empreiteiras fizeram no Brasil ao longo desses anos, conchavando politicamente com aqueles que não mereciam o mínimo respeito. Até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.